Antes mesmo de iniciar o conteúdo da aula de hoje, dou uma dica: se inscreva no canal, Vamos lá, vamos ao conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje eu tratarei de divisores de tensão e de corrente em circuitos de corrente alternada. Eu já tratei de conteúdo similar no curso de corrente contínua. Chamei de divisores resistivos de tensão e de corrente. Lá, inclusive, eu tratei da dedução das expressões que são muito similares. Então, se você tem interesse em detalhamentos a respeito das expressões que eu vou apresentar aqui para divisores de tensão e de corrente, vá na aula de divisores de tensão e de corrente em corrente contínua, que eu coloco inclusive o link na descrição desse vídeo. Vamos começar aqui com divisores de tensão para circuito CA. O divisor de tensão é utilizado quando eu tenho uma tensão nos terminais de uma associação em série de resistências, ou melhor, associação em série de impedâncias, só para corrigir, e preciso saber a tensão nos terminais de uma delas em específico. A tensão na impedância N será dada pela própria impedância dividida pela impedância equivalente vezes a tensão nos terminais de toda a associação. Note que o Z equivalente é simplesmente, nesse caso, a soma das impedâncias. Muito simples. Um caso particular é de muito interesse e muito utilizado. É quando há apenas duas impedâncias em série. Neste caso, conforme ilustrado aqui no circuito, eu tenho que a queda de tensão na impedância 1 será igual a Z1 sobre a soma Z1 mais Z2 vezes U, que é a tensão nos terminais da associação série. Para o 2, é o valor da impedância Z2 dividido pela soma das duas, vezes, obviamente, a tensão nos terminais da associação. Vamos ver um exemplo com a aplicação do divisor de tensão. Deseja-se aqui nesse exemplo calcular a tensão UX, que é a tensão nos terminais dessa impedância que vale 15 mais J5 ohms. Ela está associada com um conjunto de resistências. Esse conjunto de resistências estão em paralelo. Então, poderia começar simplificando um pouco esse circuito. Esse circuito pode ser simplificado dessa forma. Eu tenho aqui a impedância de 15 mais J5 ohms. E posso representar, por que não, uma outra impedância que vai ser a associação em paralelo dessas três. Como as três são idênticas, a gente pode fazer o valor dividido pela quantidade, ou seja, 15 dividido por 3, que dá 5 ohms. Obviamente, isso aqui é uma impedância no qual a parte imaginária é nula. Uma resistência nada mais é do que uma impedância cuja parte imaginária ou a reatância é nula. Tenho aqui a tensão de 100 volts e aqui o X que eu desejo calcular. Ficou simples. Eu posso calcular o X fazendo o valor de UX pela soma das duas impedâncias, já que elas estão aqui em série. Então, vai ser 15 mais J5, opa, deu uma erradinha aqui, ó, 15 mais J5 dividido por 15 mais J5 mais 5 ohms. Tudo isso multiplica o valor da tensão nos terminais da associação série. Só adiantando aqui um pouco as contas, eu tenho 15 mais J5 dividido por 15 mais 5, vai dar 20 mais J5 vezes 100. Não vou fazer essas contas aqui não, vou deixar para você fazer por sua conta. Já tratamos a respeito de operações com números complexos e você vai ver que o valor de UX dará igual a 76,47 com um ângulo de 5,88 graus. Essa é a tensão UX nos terminais dessa impedância. Já o divisor de corrente é utilizado quando se deseja saber a corrente que flui através de uma impedância, quando há um conjunto de impedâncias associadas em paralelo e se sabe a priori a corrente total que flui pelo conjunto. Assim, a corrente que flui por uma impedância em particular, a impedância N no caso aqui, é igual a Z equivalente sobre Zn vezes I, que é a corrente total. Notar que Z equivalente é o inverso da soma dos inversos, já que as impedâncias estão em paralelo, quase não sai. No caso das duas impedâncias apenas,
temos que a corrente I1, que é a que flui pela impedância Z1, será a outra impedância dividido pela soma vezes I, que é a corrente total. E no caso de 2, que é a corrente que flui pela impedância Z2, será a outra impedância, no caso aqui Z1, dividido pela soma vezes I, que é a corrente total. Vamos ao exemplo para ver se entendemos o conceito de divisor de corrente. Tenho aqui o nosso exemplo. É solicitado que se calcule a corrente IX que flui por essa impedância que está em paralelo com uma outra. A corrente total que entra nessa associação em paralelo é o valor de 10 amperes. 10 amperes flui por essa impedância de 20 mais J30 ohms. Aqui se divide e aqui obviamente retorna ao seu valor original 10 amperes. Significa dizer que essa impedância aqui não faz a menor diferença na nossa análise. Basta levar em consideração que 10 amperes entra na associação em paralelo. Conforme já explicitado, a corrente que flui pela impedância de cima é igual ao valor da outra impedância, 9 menos J10, dividido pela soma das duas, 3 mais J1 mais 9 menos J10, vezes I, né? Que é a corrente total, que no caso aqui vale 10 amperes. Posso colocar aqui, só adiantando as contas, 9 mais J10, 3 mais 9, 12, 1 menos 10, menos 9, vezes I, que no caso aqui é igual a 10. Opa, cheguei aqui no finalzinho do papel, da tela, melhor dizendo. Notar que aqui é o fasor corrente I que deve ser utilizado. É que no nosso caso o fasor corrente é igual a 10 com um ângulo zero que não está representado. Mas se tivesse um ângulo, tem de ser posto aqui no valor da corrente I. Seria 10 com um ângulo acedado, o que no nosso caso aqui é o ângulo igual a zero. Fazendo essas contas, deixo por sua conta executar essas tarefas. Eu sei que X vale 8,8 menos J, 1,73 amperes ou 8,969 amperes com um ângulo de menos 11,14. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você está gostando dos vídeos do canal, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Até a próxima aula.